mágico Renner. Fábio, boa noite, tudo Seja bem? bem-vindo ao Muito nosso obrigado, programa, muito viu? obrigado. Senta, fica à vontade, sinta-se em casa. Eu posso me sentir em casa, obrigado. Claro. Não some carteira, nada Não, disso. fica à então tá vontade. bom. Bom, até porque também não tenho carteira aqui. Então ficou fácil. Seja bem-vindo ao nosso Muito programa. obrigado. Conta um pouquinho pra gente essa história de misturar magia e palestra. Então, na verdade, eu sou mágico profissionalmente há 12 anos, aluno do grande mestre Tony Odacan. Um beijo, Tony, provavelmente está me assistindo também. Tá. E eu comecei a desenvolver a minha vida a partir de um ponto que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho, mas não é isso que eu quero falar. E eu comecei a trabalhar com mágica corporativa, mágica corporal. Um dia eu parei, olha que loucura. Um dia eu parei com um amigo que tinha me contratado, porque o filho dele era meu fã. Hoje eu não faço mágica para criança mais, devido ao trabalho da palestra de desenvolvimento humano. Hoje sou especialista em comportamento humano, pesquisador de neurociência para entender como as pessoas se comportam e por que algumas são felizes e outras não. Mas vamos voltar na história como a mágica entrou. E eu comecei a contar a minha história para ele, a história da minha vida. Tá. Só que eu comecei a contar para ele, assim, ó, olhando pro nada, assim, ó, Carlos Ávila, tá no Rio Grande do Sul hoje. Um beijo, Carlão. Olhando, ele tava aqui, ó. Todo mundo tinha ido dormir, uma pizza fria em cima da mesa, a gente conversando. E eu comecei a me emocionar com a história. E quando eu olhei para ele é um homem muito grande, assim. Ele estava em prantos, chorando, porque ele começou a enxergar a vida dele na minha. Opa. E dali para frente, ele teve uma postura de vida diferente. Eu comecei a sentir que aquela história podia ajudar pessoas. Tudo que eu passei na minha vida, é uma história muito engraçada. Eu tinha uma pessoa que simplesmente tinha tudo para dar errado na vida. Mas assim como outros grandes exemplos, não deu porque um momento entendeu e não mais quis dar errado. Tá. Né? Aí eu comecei a fazer o show de mágica que eu já fazia corporativo junto com a minha história. A coisa começou a crescer tanto que tomou forma e se tornou uma palestra motivacional que é chamada carinhosamente de A Fórmula Mágica do Sucesso. Esse DVD aqui, é isso? Esse DVD. E ó, o Thiago, pra quem que eu mostro aqui? Pra quem tá comigo aqui, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. É o Anderson, olha só. Tá vendo esse DVD aqui, ó? A Fórmula Mágica Do Sucesso. do Sucesso. Você quer ganhar esse DVD? Então você vai mandar para o WhatsApp, põe na tela pra gente, Thiago, 11 95033 6870. Você vai escrever a palavra DVD, seu nome e o seu telefone e vai mandar pra gente aqui, tá bom? Daqui a pouquinho ele vai escolher pra você, pra quem ele vai dar o DVD. Vamos fazer um sorteio Combinado? bem justo Vamos aqui. fazer justo aqui, ó. Tem que mandar para o nosso WhatsApp, 11 95033 6870, a palavra DVD. O que você mostra neste DVD Palestra Motivacional, a Fórmula Mágica do Sucesso? O hein? nome já instiga um pouco a curiosidade, porque É. todo mundo gostaria que houvesse uma mágica, que existisse uma mágica para se alcançar o sucesso. E a gente sabe que não tem. Claro. O que eu chamo de a fórmula mágica do sucesso, deixar bem claro isso para quem está nos assistindo, que existe um conjunto de características. Vamos voltar. Eu pesquisando por que algumas pessoas são felizes e outras não. Por que algumas pessoas são realizadas e outras não. Tá. E começo a pesquisar essas pessoas e vejo que esse grupo de pessoas felizes, realizado e bem-sucedido age e pensa de forma muito semelhante. Assim como o perfil oposto. Então, eu comecei a pesquisar que existe um perfil, ou seja, um conjunto de características das pessoas felizes, realizadas e bem-sucedidas, onde eu não estava até os meus 23 anos de idade. Tá. Eu comecei a copiar esses pensamentos, essas ideias dessas pessoas e a minha vida começou a andar. Então, o conjunto de características dessas pessoas que nós não nascemos com elas, porque nós não nascemos, e definitivamente, se você que está me assistindo quer ser uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida, e assim como eu quer lutar para quando chegar no final da sua vida, conseguir olhar para trás e ter uma história bonita para contar, eu queria te dizer que você não nasceu pronto para isso, como eu não nasci, como o Fábio não nasceu, como nós não nascemos. Essas pessoas se desenvolveram. E esse desenvolvimento é o que eu trago nesse DVD para desenvolver esse perfil nas pessoas. Foi o que aconteceu na minha vida e eu levo isso para a vida das pessoas pelo Brasil e parte do mundo. Bom, com esse segmento de televisão, né, nós temos alguns números que você vai fazer hoje. Tem uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando gostaria de saber, como é que a mágica e a televisão se encaixam? Porque a gente sabe que tem muita pressão em cima do mágico para que a mágica dê certo. Aham. Mas hoje em dia nós já vimos de tudo, né? Desde um Mr. M que acaba com as mágicas.
com os segredos. Mágica que deu errado, furou a mão da apresentadora num país europeu que eu não me lembro qual. Como é que você visualiza isso? A pressão sempre tem. E as pessoas me perguntam se eu já errei mágica. Muitas vezes. Eu, no começo da minha carreira, eu era muito ruim. Eu, hoje, que tenho o nome de mágico Renner, reconhecido no Brasil inteiro, parte do mundo, eu não nasci para ser mágico. Eu tenho essa plena convicção. Eu não nasci para ser mágico. Eu sou mágico porque, como eu falo na minha palestra, ela vem falar sobre isso porque eu quis muito ser mágico. Então, no começo, eu era tão ruim, que quando a mágica dava certo, era mais surpresa pra mim do que pro espectador. Eu perguntava assim, a sua carta escolhida é um 2? Ela falava, é? Eu falava, é? Olha que coisa! Eu já tinha um plano de fuga. Eu perguntava assim, a sua carta, se não for as, é rei. Aí eu perguntava pra ela, é as? Ela falava, não. Eu falava, errei. Eu já tinha uma piada de fundo, porque eu realmente... mas dando errado na mágica, enquanto eu colocava a culpa num equipamento, eu colocava a culpa, nada melhorava. O meu maior crescimento veio da maior característica dessas pessoas, que é a autocrítica. Tá. E você, eu e vocês que estão me assistindo, não vão desenvolver e evoluir nada na sua vida se não desenvolverem a autocrítica. Que funciona mais ou menos, posso mostrar com um número de mágica? Por favor. Funciona, eu mostro isso na palestra, funciona mais ou menos assim. Um simples pedaço de jornal, pode examinar para mim, Fábio? Muito obrigado, jornal examinado. Não, brincadeira, pode examinar mesmo, não tem nada demais não. É uma folha de jornal simples e a gente vai fazer um cone assim. E a brincadeira e eu faço isso na palestra, que tudo que eu colocar, a mágica, né? Esse incrível número de mágica, tudo que eu colocar dentro desse cone vai desaparecer, tá? Aqui, vazio, eu vou colocar, espero que ele não abra igual abriu semana passada, fez uma bagunça nessa maleta. Um vidro de ketchup eu vou deixar meio de ladinho assim, né? Pra não mostrar a marca dele. Mas um vidro de ketchup eu vou colocar aqui dentro do cone. Olha como é que é simples. Eu conto 1, 2, 3 e o ketchup desaparece. Calma. Porque o mais difícil, o pessoal de casa fica desconfiado, como todo bom mineiro também é desconfiado. O mais difícil não é fazer o ketchup desaparecer. O mais difícil é fazer o ketchup aparecer novamente. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Não, o pessoal não gostou? Não? Tá, pera, eu vou fazer de novo, tá? Vamos lá. Esse aí eu também faço. Eu acho que eu fiz muito rápido. Fiz muito rápido? Não, minha ex-namorada reclamava disso também. Eu fazia mágica com ela, fazia muito rápido e tal. Vou fazer, eu concentro e ele some, ó. Aí você fica se perguntando, abre a mão, eu abro. Aí eu falo, não, a outra, eu abro a outra, e tal. E nesse momento, às vezes acontece do pessoal achar que a mágica deu errado e que o ketchup ainda tá aqui. Deu errado. Eu vi daqui. Mas sabe por que deu errado? E eu não posso me preocupar muito com isso? Eu costumo dizer que tudo que a gente for fazer na nossa vida, todos os planos, pequenos, médios ou grandes, eles podem dar certo ou podem dar errado. Para mim, para vocês, para essas pessoas bem-sucedidas e para essas também. Então, qual a grande diferença? Isso acontece para todo mundo. A diferença, parafraseando meu amigo palestrante Madison Trindade, é que não importa o que aconteça. O que fica para a sua vida é como você reage. Porque coisas boas e coisas ruins não tem que acontecer na nossa vida. O que acontece é que quando o ruim acontece é constrangedor e agindo instintivamente. Por que instintivamente, Fábio? Porque nós chegamos aqui com um pacote de atitudes, características instintivas, algumas positivas, amor, carinho, cuidado, compaixão e outras terríveis, como a dificuldade natural que nós temos de assumirmos que erramos. Naturalmente, o ser humano não se culpa, não se critica, não se condena, mas a única forma de evoluir algo é aceitar que tem algo errado. Como um carro só se conserta sabendo onde está o defeito do carro, como um computador só se conserta sabendo onde está o defeito, e você só evolui assumindo os seus defeitos. A vida te dá todos os dias chance de errar, perceber, aceitar e evoluir com aquela situação. Mas o ego não nos permite fazer isso. O que eu costumo dizer é que aceitando seus erros, desenvolvendo isso, você começa a adquirir aquela experiência. Quando você chega lá no que nós chamamos de experiência plena, você até se lembra daquele antigo problema que há muito tempo te afligia e te constrangia. Mas isso lá de cima, com a experiência, ele parece tão pequeno e tão insignificante que ele é capaz de desaparecer diante das suas vontades. Sensacional, cara. Onde foi parar aquela garrafa de ketchup? Aplaude aí, Renatinho. Aí. É mais ou menos essa analogia que a gente faz da mágica com o desenvolvimento pessoal, com o conteúdo que a gente está... Você passa uma mensagem e a mágica vai... E o mais incrível, uma mensagem que eu desenvolvi na minha vida, não é algo que eu tirei de um livro, é algo que eu coloquei em prática na minha vida e as coisas começaram a acontecer a partir daí. Porque, na verdade, eu não era a pessoa que tinha tudo para dar errado somente.
Eu era uma pessoa que tinha tudo para dar muito errado. Dá muito errado. Muito errado. Porque, assim, sabe aquele pior aluno da escola? Se juntasse sei. todos, eu era o pior deles. Eu era terrível, eu era uma pessoa que não conseguia enxergar um palmo na frente do meu nariz. Eu não assumia os meus erros, a autocrítica. Pra você tem ideia, eu era tão terrível que na escola... Ó, eu fui expulso 3 vezes. Gente, isso não é exemplo para ninguém, não me orgulho disso. Eu fui expulso 3 vezes, eu fui reprovado outras 3 vezes. Eu estudei até a 8ª série apenas, eu não cursei ensino médio. Fiquei 5 anos sem estudar. Na minha escola, enquanto eu era o pior aluno da sala, eu vou contar umas coisas daqui a pouquinho, e me lembro de eu voltar nesse ponto. Mas fiquei 5 anos sem estudar com todo esse currículo. Mas existiu uma data, 30 de julho de 2003, a data de ruptura. Existiu uma mulher sábia, que cursou a 4ª série do grupo escolar e que me ensinou mais do que qualquer livro ou sabedoria milenar sobre perseverança. A minha mãe, quando por mais de centenas de vezes, durante 23 anos, ela apontava o dedinho para mim e me dizia uma frase que mudou a minha vida depois de 23 anos e centenas de tentativas, quando ela me disse que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu demorei 23 anos para aceitar. Eu demorei 23 anos para começar a tentar dar orgulho para os meus pais. Porque durante muito tempo, sem perceber, lembra do instinto? Instintivamente, eu desenvolvi em mim, Fábio, o pior sentimento que o ser humano pode desenvolver em si, que é o sentimento da ingratidão. Todas as vezes que eu dava trabalho na escola, a minha mãe pensava, talvez, em quase desistir, se queixava. Sabe por quê? Porque eu vim de família muito humilde, não tem problema nenhum falar sobre isso, Fábio. Mas os meus pais eram de família muito pobre, que só não passaram fome por um mísero detalhe. E quando eles tiveram 4 filhos, eles tiveram uma conversa que ia definir tudo o que fosse acontecer ali pra frente. E a conversa dizia que doa o que doer, doa o quanto doer. Os nossos filhos não vão passar pelo que nós passamos. E minha mãe largou sua carreira, seu trabalho, a sua vida, foi uma devoção sobre aquela criação. Ela largou todos os seus sonhos para se realizar em apenas um único propósito: educar e estudar 4 crianças. Para quê? Para que eles não passassem para que nós não passássemos aquilo que eles passaram. Para isso, a minha mãe passava a madrugada na fila da escola para conseguir uma boa vaga de escola pública para mim. E eu levava isso em consideração? Não. Por quê? Porque eu desenvolvia a ingratidão, eu só pensava em mim, nos meus interesses, na minha diversão. Não pensava nem na minha vida, quanto menos na dela. Meu pai passava dias e semanas fora de casa. Fábio, eu demorei mais de 23 anos para entender o que talvez você vai se identificar que está em casa. Domingo da minha casa era dia de frango, como toda boa casa brasileira, o macarrão e o frango. E a minha mãe era a primeira a se servir e sempre se servia do pedaço da costela. E eu me perguntava como pode gostar da costela. Eu demorei mais de 20 anos para entender que ela nunca gostou da costela. Que ela escolhia a costela para abrir mão de pedaços melhores para mim e para meus irmãos. Para cumprir um único propósito, Fábio, de não permitir hipótese nenhuma que o que aconteceu com ela não acontecesse comigo, com os meus irmãos. E o mais incrível é que como eu fui tolo, ignorante, como eu demorei tanto tempo para entender o único propósito da vida da mulher que eu mais amava. Por isso que todas as vezes ela virava para mim insistentemente e apontava o mesmo dedinho da mão direita quando me dizia: cuidado com a sua vida, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. Um dia, aquilo tinha que fazer sentido. E fez. 30 de julho de 2003, eu era um semi-analfabeto. Eu tinha 8ª série, muito mal feita, 3 expulsões, 3 reprovações. Mas alguém que intercedia por mim, pela minha vida. E eu vi uma propaganda de um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. Em Belo Horizonte, obrigado. Em Belo Horizonte, e esse cursinho, o Wilson Sideraro, o cantor, Sim. Garoto propaganda, cantor, e falava: chega de perder, venha de uma vez por todas ser um campeão na sua vida. E naquele momento eu enxerguei que tudo que ela fez na vida dela foi para que eu fosse um campeão. E eu não honrava aquilo. E naquele momento eu costumo dizer que foi tão louco que o mundo parece que parou. Tinha um ventilador soprando, ele parou. Tinha um pernilongo voando, ele parou. E tudo parou. Começaram a vir flashes de memória na minha frente. E tudo que havia acontecido até ali começou a passar diante dos meus olhos. E a voz dela veio no meu ouvido. Ela não estava ali, mas ela era muito real. Pela última vez, em tom de lição de moral, ela me disse: o homem é aquilo que ele quer ser. Estou falando de 30 de julho, 5 de agosto, eu matriculei naquele cursinho com pouquíssimas condições, em busca de um sonho, mas já não mais o meu sonho. Era um sonho maior, o único propósito de vida de uma mulher que foi devota à nossa criação. Resultado, eu costumo dizer que quando você quer muito, e é diferente falar que quer e realmente querer. Quem quer
não enxerga outra alternativa. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você só enxergava que você ia andar de bicicleta. Você podia cair, machucar o joelho, você sabia, mas nem enxergava, porque você ia em busca daquilo que você queria. Só que a gente cresce e perde essa essência e começa a ter mais medo das coisas do que vontade das coisas. O que aconteceu comigo é que as minhas vontades começaram a se tornar maiores que as minhas dificuldades. 5 meses de cursinho, passei na primeira etapa do vestibular de uma universidade federal para um curso de engenharia. E ali a minha vida começa. Mas eu tinha agora 40 dias para a segunda etapa. E as dificuldades da gente aumentam, né? Gente, olha para mim, você que está me assistindo. Sua dificuldade está grande. Eu queria te dizer que se a sua dificuldade aumentou, não reclama, comemore. Sabe por quê? Se a sua dificuldade aumentou, porque você passou de fase. E a fase de cima vai ser mais difícil, mas é lá que está o que você quer. E a gente tem a maneira de reclamar de tudo. E eu brinco muito na minha palestra, falo muito, gente, porque reclamar não resolve. E todo mundo sabe, mas mesmo todo mundo sabendo, todo mundo reclama. Isso é o maior problema dentro de qualquer empresa, é o maior assunto em qualquer convenção de vendas que eu faço. Equipe de venda que reclama de tudo. Recebe um não, reclama, chove, tudo reclama, mas reclamar não resolve. E eu comecei a desenvolver esse perfil. E tudo aconteceu em 30 de julho de 2003. Eu comecei a desenvolver, eu tinha 40 dias para estudar para a segunda etapa. E agora era provas abertas de matemática, química, física e redação. Eu era tão bom de redação. Fábio, eu fui escrever um bilhete para minha mãe assim, mãe, vou estudar na casa do Franco e volto na sexta. Bateu dúvida se sexta era com S ou com X. Mas sabe o que eu fiz? Voltei na quinta. Melhor, né? Voltei na... Eu não podia me queimar naquele momento. Ô, Renê, a gente queria conversar com você. Você é encantador. Primeiro eu quero dizer obrigado, isso. Obrigado. Eu estou encantado com a história. Vocês também, não é? Nós queremos que você volte no programa, porque eu vou fazer um programa só com ele, né? Porque rendeu demais. Vamos, eu queria que sim. você fizesse uns números, porque nós temos 4 meu minutos de Deus. programa. Então vamos fazer o seguinte, esse povo aí? eu volto para terminar de contar essa história. Quem quiser conhecer mais sobre essa história, minhas redes sociais, @mágico_renner e tudo. Mas eu só queria mostrar como eu me sentia, o que aconteceu e como eu me sinto. E é muito simples, eu gosto muito de mágica simples, com coisas simples, nada demais. Eu tenho aqui algumas páginas de um jornal a gente nasce cheio de esperança, a gente nasce querendo andar de bicicleta e não enxergando os problemas. Só que os problemas da vida vai fazendo o que com a gente? Exatamente isso. Vai rasgar o jornal. Vai te dividindo. Os problemas que a vida te traz, as coisas que vão acontecendo, as frustrações, as chateações, parece que vai te fazendo em pequenos pedaços assim. E isso começa a quebrar a ligação que você tem com a sua essência e você começa a não se enxergar mais a pessoa que você era. E nesse processo, você começa a se desmontar e muitas pessoas aqui, elas se entregam para a vida. Muitas pessoas acham que não tem mais esperança, muitas pessoas não conseguem se enxergar restaurado como já foi um dia. E eu costumo dizer que, olhando para dentro de si, percebendo que grandes ou pequenas partes daquilo que você já foi um dia, você pode sim, enquanto você não desistir, porque na verdade o derrotado não é quem perde, o derrotado é quem desiste. Enquanto você não desistir, enquanto você buscar os seus sonhos, enquanto você buscar os seus ideais, eu sempre digo, nunca deixe de confiar em Deus e acreditar nos seus sonhos, pois tudo que você precisa para ser uma pessoa infeliz e fracassada já existe dentro de você, mas tudo que você precisa para ser uma pessoa feliz e realizada também já existe dentro de você. É só uma forma da gente mostrar com muito carinho e com a arte mágica na qual eu represento. É incrível isso. Que se o número de mágica é possível... Como é que ele fez isso aí, Naim? Que se o número de mágica é possível, a transformação também é. E por isso essa palestra tem 1h30, 1h40. Tem mais uma para encerrar. Vamos dar o presente já? Pode? Pode. Então vai lá, vou escolher alguém aqui, hein? Vamos ver. Opa, peraí. Então a pessoa aqui, ó, já vai acabar, pelo amor de Deus, não acaba não. Tem outros programas assim daí. Deixa eu ver aqui. Vou escolher qualquer um aqui, hein? Por favor. Márcio Luiz de Carvalho Freire. Levou o DVD. Levou o DVD, não colocou de onde é, mas é DDD 81. Tá aqui, tá 81? bom? 81. É lá pro norte Nordeste, é lá pra cima. Ah, é lá pra cima? Bom, e pra terminar nos meus um minutinho... Vamos ficar em pé? Pra terminar no meu Vamos fazer em pé. No meu 1 minutinho que resta, eu falo muito de sonhos. E quando eu era criança, Fábio, eu tinha um sonho de conhecer neve. E era incrível, porque a minha mãe, sempre a minha mãezinha, ela me dizia carinhosamente que nós não teríamos condições de realizar aquele sonho. E era difícil pra ela me dizer aquilo, mas ela sempre dizia, nesse momento,
hoje, por enquanto. E ali pedi para usar a imaginação, porque a neve não passava de pequenos floquinhos que caíam do céu. Mas ela me pediu para aconteça o que acontecesse na minha vida, que eu nunca deixaria de confiar em Deus e acreditar nos meus sonhos. Eu me lembrei que na minha escola, a minha professora me disse que a neve era feita de água, o elemento que dá a vida. E a vida me ensina todos os dias por onde passo, com as pessoas, com os exemplos, que os nossos sonhos são feitos primordialmente de se acreditar em cada um deles, independente das circunstâncias. Bom, de tudo que a gente disse aqui no nosso grande e pouco tempo, se eu tivesse que deixar apenas uma única mensagem gravada no topo de uma escala de prioridade de tudo que foi dito até aqui, essa mensagem não podia ser outra, a não ser aquela que me ensina a viver melhor cada um dos meus dias e a realizar cada um dos meus sonhos. Nunca, independente das circunstâncias, nunca deixe de confiar em Deus e acreditar nos seus sonhos, pois assim os seus se tornarão tão reais quanto os meus vêm se tornando reais, dia após dia. Fábio, muito obrigado pelo carinho. Obrigado por ter Deus vindo. abençoe. Volte, hein? Contem comigo. É só Volta, convidar nós vamos que a gente contar essa volta. história. A gente volta com todo prazer.